Olá, boa noite. Começando mais um vídeo de One Piece, agora do capítulo 1157. Vamos juntos todos nós nessa jornada em rumo ao One Piece. Cada capítulo, como eu falo sempre nos meus vídeos, cada capítulo que passa, nós nos aproximamos do One Piece. Assim como Luffy encontrará o One Piece, nós também encontraremos a nossa tripulação, nossa grande tripulação mundial, que está em todos os países, todas as nações. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 1157. Aconteceu muita coisa nesse capítulo. Eu precisei ler 3 vezes, com atenção, bastante atenção, para poder pensar em tudo e absorver tudo. Então tá, vamos lá falar do capítulo 1157 de One Piece. Bem, o capítulo começa com um assalto dos piratas Rocks a uma fundação de caridade. Algo que me chamou a atenção ali é que os piratas Rocks estavam assaltando a instituição de caridade. A instituição de caridade era para mandar dinheiro para crianças carentes, mas o dinheiro estava todo lá. O dinheiro da instituição de caridade não tinha sido repassado para crianças carentes, estava acumulado lá na instituição, na federação. E os piratas Rocks foram lá e saquearam o dinheiro. Mas isso é interessante porque a gente sabe que tem muitas federações, ONGs de caridade, mas de certa forma a gente tem que ficar um pouco com o pé atrás de certas ONGs, porque você não sabe exatamente qual que é o proceder da ONG e tem muito golpe também. Então é uma questão de talvez o Oda tenha colocado uma mensagem subliminar aí para repensar o conceito de instituição de caridade, de federação de caridade. Bem, como eu falei, nesse capítulo aconteceu muita coisa. E depois do assalto à federação de caridade, a Marinha apareceu para combater os piratas Rocks. E o capítulo explica toda a destruição que os Rocks causaram. E que mesmo que Gold Roger existisse já naquele tempo, a era do Rocks. Era o personagem principal da história naquele momento. Talvez que tivesse mais holofortes, que a Marinha tivesse, o governo mundial tivesse mais preocupação naquele momento, era o Rocks e sua tripulação, por conta de toda a destruição que ele causava e por causa da sua ambição. Querendo ou não, Rockets de Shebeck é um Dig. Ele talvez não tenha um coração tão puro quanto do Luffy, mas ele é um Dig. Então ele tem força de vontade, ele tem aquela determinação, a ambição, o orgulho dos Dig. E ali mostra, e também logo depois mostra Araldi. Araldi estava tentando se filiar ao governo mundial, provavelmente por conta de que ele queria mostrar o plano dele de conectar as nações e as nações serem amigas para uma instituição poderosa como o governo mundial, para tentar unir as nações. Talvez esse seja por isso tanta vontade, tanto desejo do Araldi de entrar no governo mundial. Mas como a gente sabe, o Araldi foi traído. Porque o governo mundial, em essência, ele é controlado por Imu. E ele é uma organização tirana. Por conta que quem manda é o Imu. E o Imu, ele é maligno, ele é tirano. Demoníaco, vamos dizer assim. Como um demônio, um demônio tirano, por exemplo. Então, o plano de Araldi não se encaixaria no governo mundial. Por mais bela, por mais sincera que fosse a intenção mais pura que fosse a intenção do Araldi, o plano dele não se encaixaria no governo mundial. Por ser um governo corrupto, um governo que quer controlar todas as nações com mão de ferro, com escravidão, com tirania.
E o plano de Araldi não era esse, definitivamente. Então, tem esse paralelo aí. E uma coisa interessante também que aconteceu foi que o Araldi, no capítulo, atacou um navio do governo mundial. E o Jornal Econômico Mundial fez uma postagem acusando Araldi, atacando Araldi. Araldi era um rei puro, com intenções puras, que queria ajudar o seu país e não queria ajudar somente o seu país isoladamente, mas queria ajudar todas as nações, porque ele via que as nações poderiam se ajudar com a cooperação mútua, com cada um aprendendo um pouco com coisas que deram certo em cada país, com ajuda, um país ajudando o outro. E talvez isso seja uma grande lição para o mundo real. Como o meu país pode ajudar o seu país? O meu país pode ajudar de tal forma. E todos ajudando. Essa ideia do Araldi era muito boa. E tem muita gente que compara o One Piece com a vida real. Eu também sou, porque o One Piece traz problemas reais. Talvez a questão seja a cooperação. Um país ajuda o outro. Eu tô com um problema em tal coisa. Eu como país, eu posso te ajudar, eu vou te ajudar. Isso ajudaria muito a humanidade. E já tem governos que fazem isso, com líderes que são líderes que buscam mais, que são mais gentis, que têm mais força de vontade, vamos dizer assim, de transformar, de fazer o melhor possível. E voltando ao One Piece, e isso traz muito do que o Jornal Econômico Mundial traz muito do que é a mídia tradicional, com ataques, com acusações a políticos de oposição e com perseguição nefasta midiática. Então, isso o Oda colocou o Jornal Econômico Mundial na história talvez para nos mostrar esse lado da mídia tradicional. Então, tem um diálogo ali, depois cortando para outro frame, tem um diálogo ali entre Rox e Harald, que eles estão falando sobre o governo mundial, sobre a decepção deles, mas eles são amigos. Como foi mostrado já em capítulos anteriores, o Rox gosta muito do Harald, e o Harald, por mais que veja o Rox como um criminoso, ainda mantém conversa, mantém relações com eles com ele, né? E eles conversam sobre temas, conversam sobre o governo mundial, sobre planos futuros, sobre suas ideias para o mundo. E então também conta ali um pouco da entrada nesse diálogo e também no diálogo dos marinheiros, a ideia dos gigantes entrarem para a marinha e eles poderem ajudar. Araldi também tinha essa ideia de enviar gigantes para a marinha por conta da força, né, que eles tinham para poder ajudar a marinha, que ele via que a marinha era um exército que ajudava as pessoas e ele queria ajudar e queria dar a contribuição dele, mas foi barrado pelo governo mundial. Também mostra ali no capítulo a separação de Shaq das Piratas Kuja e a entrada dela na Ilha dos Piratas. Os piratas amavam Shaq, e uma coisa interessante é que todos ficavam de queixo caído com a beleza dela, todos, até o Rox. Mas o Luffy, ele não ficou tão atraído com a beleza da Boa Hancock, no caso, né? Não com a Shaq, com a Boa Hancock, que é contemporânea ao Luffy. Porque o Luffy realmente tem esse espírito diferente dos demais.
de não ceder às tentações da carne, vamos dizer assim. E por último, que talvez tenha sido a informação mais impactante realmente do capítulo, que é a condição do governo mundial para admissão de Elbaf no governo mundial, entre as nações filiadas ao governo mundial, que é a morte de Rox. Que a gente sabe que quem matou o Rox, quem derrotou o Rox foi Garp e Gold Roger, a gente já sabe disso. Então a gente sabe que não foi Elbaf ou Araldi que derrotou os Rox. E eu acho que até pela questão, por mais que o Harald queira, eu acredito que o Harald não vai ceder essa chantagem. Por quê? Porque a gente já sabe que quem assassinou, quem derrotou o Rox foi Garp junto com Gold Roger. E também porque por mais que o Harald quisesse muito entrar no governo mundial e ver-se Rox como criminoso, tem a questão que eles eram amigos. E eu acredito que o governo mundial, por eles serem tiranos, corruptos, eles também podem fazer qualquer coisa, porque eles são venenosos. E a chantagem é uma delas. Eles sabem do coração de Harald, do coração puro de Harald, e do desejo imenso dele de filiar Elbaf ao governo mundial. E eles sabem que Rox é um problema muito grande. Então eles vão jogar nisso. Eles sabem que Harald tem contato com Rox e que Elbaf tem uma força militar muito grande, possivelmente capaz de derrotar Rox. Mas eu acredito que Harald não vai ceder a isso, porque ele via Rox como um amigo de verdade. Eu acredito que pela honra e pela pureza de Harald, por tudo que ele fez, por tudo que ele se tornou ao longo dos anos, ele não vai fazer isso. Por maior que seja o desejo dele de entrar no governo mundial. E eu fico aguardando o próximo capítulo que vai trazer muita revelação para todos nós sobre isso. Eu vejo o Harald recusando já, que até porque a gente já sabe, né, quem vai derrotar o Rox. E é isso, esse foi o capítulo. Eu gostei muito e eu tô gostando muito de gravar esses vídeos de One Piece. Eu peço que você deixe um like, comente alguma coisa nos comentários, o que você achou, o que pode melhorar, e também possa se inscrever no meu canal, que daí quanto mais inscrições, mais likes, mais comentários, mais visualizações no vídeo, mais o meu conteúdo se torna relevante e mais eu cresço. E a gente cresce junto, porque a gente está na nossa tripulação. Você pode fazer parte da minha tripulação e para conquistar o One Piece. E é isso. Esse foi o capítulo. Eu gostei muito e até a próxima.